Fala, meus amigos, tudo beleza? Sou Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Vou deixar um exercício aqui na tela para vocês, logo de início. Tanto o título do vídeo é História ou História. Mas eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui que gera dúvida. Olha aqui. Bom, a história de Adão e Eva é história ou história? Pensem antes de responder, certo? Se você respondeu certo, depois vocês coloquem aí no comentário, tá? Se responderam errado, respondam que eu errei, Fábio. Não tem problema, porque nós erramos e isso é normal, certo? Vamos lá, gente, olha só. A história de Adão e Eva é história, toca com H, ou história? Aí, alternativa A, alguns vão dizer história. B, história. C, ambas. Ou D, nenhuma das anteriores. Vou dar alguns minutinhos. Faça o seguinte, melhor, para não demorar muito, eu vou pedir para que vocês deem pause aí no vídeo, pensem, mas sem consultar o Google, tá? Sem consultar o Google. Eu quero que você seja sincero com você mesmo. Pensem aí, vão pensando enquanto você dá pause e respondam, certo? Você diz qual que você respondeu depois, tá bom? Mas vamos lá. Quem disse que foi história com H, dentro aqui da pergunta, não está meio certo, não. Pode ser também história, também meio certo. Porque ambas, a alternativa certa é a letra C. Porque ambas, eu vou explicar para vocês. Vou voltar aqui para mim. Bom, gente, eu estou vendo muita gente falando besteira por aí, e estou aqui para ajudar, para que depois não chame os livres pensadores de burros. Mas peraí, Fábio, ambas sim, eu vou explicar. Eu já tenho um vídeo explicando a diferença entre história e história. Mais uma coisa, história, ela se aplica, tá? A gente fala assim, gente, as histórias na Bíblia é história e não história com H. Você está errado em falar isso. Por quê? Porque a palavra história, ela se aplica tanto a fatos, por exemplo, história do Brasil, história do período regencial, história da Pérsia, história do Japão, história da monarquia, história do mundo natural. Se aplica tanto a isso quanto a eventos fictícios, como lendas ou personagens também do quadrinho. Por exemplo, se você usar a história do Goku, está certo. Agora, a palavra história, ela só se aplica a contos populares, lendas, algo não verídico. Porém, essa palavra ela tem entrado em desuso e ela é considerada um arcaísmo. Não é errado você usar, certo? Quando você usa a palavra história, não está errado você usar. Ela só se aplica a isso, a contos populares, fantasias, lendas, folclores. Só se aplica a isso. Essa daí. Se você disser, por exemplo, a história de Adão e Eva, vamos falar sobre a história, tá certo? Mas se você disser, vou falar hoje sobre a história de Adão e Eva, também está certo. Pessoal, não estranhem eu ter trocado de roupa, porque na hora da edição eu esqueci de avisar o que eu vou avisar agora no vídeo. Quando você vê escrito com a grafia em maiúsculo, por exemplo, história escrito com a inicial maiúscula, está falando que da ciência oficial que trata dos acontecimentos ao longo do tempo. Aí, por exemplo, história geral. Então você vai ver com a grafia o quê? Com a letra maiúscula, a primeira letra. Então quando você vai ver história, quando eu estou explicando entre história e história, a diferença. Mas existe também história grafada em maiúsculo. Claro, se você colocar, mesmo que for a história de algum acontecimento no início da frase, aí sim você vai escrever em maiúsculo. Mas no meio da frase, quando você vê a grafia em maiúsculo, significa que é a ciência oficial que trata dos acontecimentos ao longo do tempo. Ou seja, a ciência chamada história. Sim, história, ela é uma ciência também. Tudo bem? Então vamos voltar ao vídeo. Porque história aplica-se tanto a fatos quanto a contos populares, quanto o imaginário, quanto fantasias, ficção, lendas. Entenderam aí? Então quando você for falar, meu amigo livre pensador, que tem lutado aí contra
a imposição religiosa, que tem lutado contra essa como que eu vou dizer, doutrinação, certo? Que as pessoas querem fazer de qualquer jeito. Cuidado quando você for falar. Hoje eu vou falar sobre a história de Sodoma e Gomorra, porque aquilo lá é história, não é história com H. Não, é história com H, porque a história com H nem sempre se aplica ao que aconteceu. Se aplica tanto a fatos quanto a fantasias. Entenderam aí? Então espero ter esclarecido. E cuidado agora quando você diz: Sodoma e Gomorra é apenas uma história. Tudo bem, é uma história, beleza. Mas você pode usar a palavra tanto história para, que é o certo, para fatos, para algo realmente que aconteceu, e também você pode usar história com H para situações que são fictícias. Tudo bem? A língua portuguesa permite isso, tudo bem? Então, grande abraço a todos. Já ia terminar, não. Quero deixar aqui o clube de membros para você conhecer nossos membros. E quiser fazer parte, fique à vontade. Faça parte, você não é obrigado. Peço apenas que você continue ajudando como você sempre faz. Curtindo, comentando, compartilhando. Quem já é inscrito, traga outros inscritos, certo? E quem não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Então, agora sim, grande abraço a todos. Até a próxima. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu, sucesso e tchau, tchau.